Excelente noite! Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre emagrecimento. 3 mitos do emagrecimento. Então fica aqui com a gente porque nós vamos desvendar 3 mitos que eu tenho certeza que você acredita que contribui para o seu emagrecimento, mas na verdade está atrapalhando. Você muitas vezes não sabe por que você não emagrece. E sim, vamos contar por que você não emagrece fazendo 3 hábitos. São mitos que dizem que vai auxiliar o seu emagrecimento, mas não vai. Olá! Olá, boa noite. Tudo Boa bem? noite, tudo. Vamos mais Boa uma noite, live. Joel. Boa noite, Gesilaine. Boa noite a Enquanto todos. a gente não começa, peguem o aviãozinho que está aqui no canto e enviem, convidem para a live os amigos, os inimigos, os vizinhos, todo mundo. Só pegar aqui o aviãozinho e enviar para todo mundo que vocês conhecem para participar, porque hoje os 3 mitos do emagrecimento vão ser assim, ó, pá! Tipo, não é, Gê? Exatamente. 3 mitos daqueles que todos acham assim que estão fazendo agora eu vou emagrecer. É isso que eu vou fazer. E a gente vai dizer, olha, não é bem isso. É Não exatamente assim. funciona dessa Não maneira. é bem isso, mas sabe o que acontece? A gente tem muita informação. Falando de alimentação, falando de nutrição, tem muita informação. E tem muitas coisas que foram consideradas verdade, mas que hoje a gente sabe que não é bem assim. Estamos aqui para dizer algumas verdades. Olha só, sabe por que você não emagreceu até agora? Porque nem tudo que te disseram estava certo. Não é verdade, Mônica? Exatamente. Bem isso. Nem É tudo. aquela hora que a gente vai quebrar padrões. Quebrar padrões, quebrar paradigmas e ver assim que a gente pode emagrecer, ter uma vida saudável e que não é difícil. Exatamente. O que é melhor, não é difícil. A gente sai de um ciclo assim, ó, e passa a ser tudo mais tranquilo, o corpo vive melhor, a sensação de saciedade, viver bem, estilo de vida, não tem bem maior do que isso. E aí, naturalmente, a gente emagrece. É uma coisa incrível, né? Tipo, por Incrível, como acaso a mágica. pessoa emagrece, daí a pessoa vira e fala: Nossa, não é que eu perdi peso, mas eu Pois é, nem percebi. e os nossos casos da jornada da Nutri dessa semana, que foi incrível, incrível os depoimentos, o pessoal falando Nossa, assim, não perdi tanto peso, mas as medidas foram incríveis. E é isso que a gente consegue com a alimentação. A redução de peso, mas principalmente a redução de medida, porque nosso corpo é inteligente. Vai reduzir onde tem que reduzir. exatamente. É um E negócio aí pronto. fantástico. Fantástico. E olha Legal que a demais de ver jornada foto. tem. Vai fazer o quê? Um Três mês, um semanas, mês. né? É, Ah, entramos quatro na semanas. quarta semana, um mês. Já temos Isso. premiação nessa jornada, porque são 13 etapas, essa de 12 semanas já tem, nós estamos concluindo o primeiro mês, já tem premiação. Exatamente. Estrelinhas para alguns assim, ó, que estão caprichando. Mas vamos começar então? Bora lá? Vamos, vamos lá, vamos deixar Todo esse mundo que povo. está aqui, pega esse aviãozinho e envia para os amigos, para os inimigos, para os vizinhos, para os familiares, para todo mundo. Chama todo mundo porque a gente vai contar os 3 mitos do emagrecimento para você definitivamente emagrecer e parar com as desculpas. E a gente fala isso, já que você está absorvendo boa informação, compartilha aí com o seu amigo, sua amiga, para que ele saiba também, sua família saiba também. Vamos começar. Bora 3 mitos. Tem muitos, mas a gente escolheu 3. 3 a gente considerou os 3 como estão agora na moda, como são atitudes que a maioria das pessoas que chegam até nós procurando emagrecimento fala, mas eu como direito, sabe por quê? Vamos começar com o primeiro deles. Sabe por quê? Porque eu como só diet e light.
E o que você acha disso, Mona? É pra Primeiro cair mito. o nariz da cara. Se você Ufa, fala ufa, nariz da cara, entendi. pra cair o nariz da cara, se você fala que você come light diet, você é fitness. Porque tá na moda, Pois né? é, Diet, light, fitness. É um negócio surreal. exato. O diet são alimentos sem açúcar. Mas lembra assim, ó, quando o nosso corpo ele tem macronutrientes e micronutrientes. E tem de tudo um pouco em todos os alimentos. Se a gente tira alguma coisa dele, automaticamente a gente precisa compensar. Então, se a gente tira o açúcar, a gente aumenta a gordura muitas vezes, a gente aumenta o carboidrato muitas vezes, a gente compensa com outro alimento. Então, diet é um alimento que foi desenvolvido para quem tem problema com insulina, pro diabético, diabético. Então, você é diabético? Você tem um problema de insulina, de metabolismo? Beleza, faça o consumo do diet, que é o que tem para o seu problema. É o que tem para não... hoje, né? É o que precisa, é o que naquele momento não é o ideal, mas é o que naquele momento é melhor para o seu corpo. Porque você não tem, você está com resistência à insulina, né? Ou muito açúcar no sangue. Então, nesse caso, se você tiver vontade, é melhor, tem que ser o diet. Mas tem várias questões envolvidas. Exatamente. Você não tem diabetes, você não é diabético, não consuma o diet. Não tem porquê. Você é um ser humano saudável, seu metabolismo funciona bem, você não tem nenhuma resistência, então você consome um alimento normal. Pessoas normais comem alimentos normais. Pessoas que têm intolerância ou qualquer tipo de disfunção têm os alimentos específicos. O diet é um deles. O outro é o light. O que é o light? A gente vai lá e fala, vou reduzir a gordura daquele alimento. Daí ele se torna light. Beleza, lembra? Compensação, você reduziu a gordura, você aumenta no quê? Em carboidrato, em açúcar, em outros... O alimento vem assim. Esse é o problema, né? O alimento vem assim. Então, quando você aumenta, a gente está se referindo à própria indústria. Para compensar o sabor, para compensar a própria consistência, ou até o valor calórico. Então, o problema do diet é exatamente isso. Deixou de ingerir o açúcar, mas aí tem outras coisas envolvidas. E o light, a mesma coisa, né, Mona? Exatamente. Então, não, nenhum dos dois deve ser consumido. Ainda mais se no processo de emagrecimento você está tentando perder aquele vício do açúcar. Muita gente vira e fala, eu consumo diet, light, adoçante. Adoçante é um vilão do emagrecimento. É outra coisa, se você quer perder o vício do açúcar, não use adoçante. Para que o adoçante? Já tomou chá sem açúcar? Não? Então faz o teste. Depois volta aqui e comenta pra gente o que você achou de tomar o chá sem açúcar. Eu te garanto que você vai descobrir aromas no chá que você nem sabia que existiam. Não é, Isso, Gê? faz muita diferença. Olha só, então, diet é para aquele que precisa controlar o açúcar. Não é que seja um alimento saudável, porque depois eles colocam ou gorduras ou sódio, então não compensa. Light, às vezes a gente deixa, mas acontece a mesma coisa. Então, terão outros nutrientes que serão inflamatórios para o seu corpo, mesmo porque, vamos ser bem sincera aqui, né, Mona? Mesmo porque se você está consumindo um produto da prateleira, diet, light, ele é industrializado. Ele tem muito mais compostos inflamatórios do que saudáveis. E o light, basta um pouquinho de redução de caloria, ele já vai ser considerado light. E reduzir calorias não significa ter nutrientes saudáveis. Então, melhor, prioriza alimentos de verdade, light diet, e a maioria com adoçante. Adoçantes não estimulam a saciedade, você fica no ciclo vicioso do açúcar, não adianta. Aí a pessoa que está assistindo vai falar assim, mas e daí? Se não é para consumir o açúcar, que é adoçante? O ideal é reduzir a palatabilidade para açúcar.
você presta mais atenção, igual a Mona falou, o sabor do chá. Tenta, começa a reduzir aos poucos. Então, o ideal é reduzir o vício para açúcar. Mas pode ir devagar. Ingere muito açúcar hoje, não consegue trocar? Reduz o açúcar amanhã. Já reduziu? Quer trocar o açúcar cristal por demerara? Troca por demerara. Consegue o mascavo? Nem todo mundo consegue, né, Mona? Consegue o Não, mascavo? falam Troca que por fica com gosto de mascavo. cana. Aí as possibilidades melhores são o xilitol e o eritritol. Ah, mas esse é mais caro. Mas quando você chegar, né, tem mais alto custo. Mas quando você chegar no xilitol e no eritritol, você já está com uma palatabilidade melhor, já está sentindo sabores melhor, você vai usar menos. Então, vai assim de forma gradativa que não tem erro, a ponto de você comer uma maçã e sentir um super sabor. Porque geralmente o povo fala assim, não tem sabor, é maçã de pera, é sabor maçã. Sabor de pera, sabor de maçã porque não tem sabor. Não, tem sim. Sabor É que a de gente já está pera. comendo tanto isopor, né? O pessoal fala. É porque a gente está acostumado com doces e doces e doces. Então, primeiro mito, quer emagrecer, substituir por light diet não é a melhor opção. Não. Alimentos saudáveis te faz ter saciedade e aí você sai desse ciclo vicioso do açúcar, que insulina é o problema não só para diabético, mas para pessoas. Isso é um papo para outro dia, né, Mona? Qual é a É questão um da papo insulina? para outra hora. Enorme, mas é um papo para outra hora. Então, não, diet light. Então, primeiro mito, diet light. Segundo, comer de 3 em 3 horas. O que você acha disso, Mona? Comer de 3 em 3 Gente, horas. eu queria saber de onde tiram essas ideias. Eu Eu juro tenho que eu umas queria saber. teorias, mas já falo. Vai lá. Gente, vocês têm um relógio dentro de vocês? Eu acho que ninguém tem. Adorei. O único relógio que eu conheço é o relógio que fica no pulso. O meu relógio de pulso, ele não apita. Isso, eu tô sem o meu. O meu relógio de pulso, ele não apita a cada 3 horas. Sabe como que funciona o relógio do nosso metabolismo? A fome. A fome é o relógio do nosso metabolismo. Então é assim, ó, a gente ainda vai vir falar sobre fome e vontade de comer, que é muito diferente. Mas se você souber identificar a fome é o seu relógio. É ela que vai falar, ô, fulaninho, vamos comer, tô com fome. Não é, Gê? Sim, exatamente. Olha só, se a gente pensar nas nossas características biológicas, genéticas, vamos supor que a gente vivesse no... Até quando a gente pensa nos nossos avós, no sítio, mas vamos supor, vamos um pouquinho mais para trás, se a gente tivesse que caçar para comer. Por acaso, você iria caçar, ia matar lá uma galinha, matar um porco e ia falar assim, vou comer uma porção agora, porque daqui 3 horas eu tenho que comer de novo. Não, não é Não. assim. Não, Até não é porque assim. como é que vai calcular 3 horas? Vai ficar olhando pro sol, eles ficavam? Fora isso, né? Se a gente for mais para trás, ainda tem isso. Então, não, nós não somos robôs. Nosso corpo, e se nós dermos os alimentos corretos, ele é feito para trabalhar numa perfeição que você vai se sentir saciado. E quando tiver fome, não é desejo de comer qualquer doce, qualquer cachorro quente. Isso é mais porque a gente já conhece. Porque a fome, você, como a Mona diz, a gente vai lá e come uma cenoura? Porque você Não, está a com gente fome. come qualquer coisa. Sabe aquele dia Eu que já você coloquei a tava, cenoura porque eu não tipo, sou muito fã dela, não, mas eu como. nossa, cenoura eu como, não como jiló. Como jiló Mas, também. Não, eu como tudo, na verdade. É que assim, não é o que eu gosto muito, a cenoura, não. Mas como também. não. Sabe aquele dia que você tava, tipo, azul de fome, você trabalhou o dia inteiro, tava na correria, não conseguiu comer, e daí você sentou para comer a comida, assim, de todo dia. Ou aquela coisa super simples que tava, assim, parecia que, nossa, era uma explosão na sua boca de prazer. De Isso é fome. sabor. É. Fora isso, é simplesmente vontade de comer. Mas isso é assunto para uma outra live. Isso. Então, assim, não somos robôs, não somos máquinas, não dá para ficar, não precisa. Se a gente está dizendo que comer de 3 em 3 horas não é necessário,
Então, não precisa fazer 6 refeições por dia, 5 refeições por dia. Ah, porque o corpo, se você não comer, ele reduz o metabolismo. Ah, você tem que comer direito, porque senão na hora que você comer, ele absorve tudo. Calma, calma. Não é bem assim. E outra, depende o que você come. E é fácil você, durante uma fome, comer 3 brigadeiros. Não é assim? Durante a fome, não, aquela vontadinha de comer. O cachorro quente inteiro. Mas se você estiver comendo ali uma carne, um ovo, legumes, você não come desse jeito e vai ficar satisfeito. Então, tem algumas questões que a gente precisa refletir. Então, o que é fome, o que é vontade de comer, e não. A gente não foi feito em tempo nenhum, se a gente pensar na nossa biologia e na nossa carga genética. Evolutivamente, a gente não foi feito para comer assim. Se você caçasse, você plantasse, imagina, você ia comer a hora que tivesse fome, e é assim que tem que ser. Mas a gente muda, né, Mônica, com o tempo. Então, hoje a gente tem horário para isso, horário para aquilo, e aí tem o nosso método super, que conforme a gente mudou a rotina, a gente faz adaptações. E aí cada um que tem o apoio com a gente, tem acompanhamento com a gente faz adaptação individual. Mas a gente considera, então, 3 principais. 3, e não 6. Porque se você ficar acordado e comer de 3 em 3 horas, você vai comer 6, 7 refeições. Não. Olha só, para quem faz com a gente e tranquilamente se sente bem, saciado, 3 refeições. Quais são nossas principais refeições, Mona? Café da manhã, almoço e jantar. Olha que incrível, gente. Só isso, gente. E todas ficam satisfeitas. Tem o jantar. Não é para você tirar o bendito do jantar. Pois é. Faz parte. Pode dar um spoiler do nosso método para o pessoal que está assistindo? Pode falar um pouquinho a mais? Pode, só um pouquinho. Vai. Oh, Deus. Olha só. Depois ela me boicota quando eu quero contar as coisas. Vou contar só um segredinho. Mesmo tendo essas 3 refeições, de repente quem está assistindo assim, ai, mas não pode um docinho? A gente coloca, é permitido, um chocolatinho. Esse não afeta. E não afeta. Ah, então tá bom. E não afeta o seu metabolismo, não afeta o seu equilíbrio, não afeta a sua dieta. Lógico que tem as melhores opções. Pode ser uma fruta. A gente adora o cacau acima de 70%. Pode falar, Mona. Adora é relativo, né, Gê? Mas a gente tá bom. indica. Eu como 85%. Ela é um ponto fora da curva. Eu estou em processo, então eu estou no 55%. Já é uma evolução. Entendam que existe com creme processo. de leite ainda, Mona? Ah, gente, fica mousse. Gente, creme de leite não é de Deus, não. Eu não gosto de creme de leite. A Gê é a louca do creme de leite. Eu adoro. Pode. Mas, vamos lá. E o terceiro mito? Então, o primeiro mito, light diet não ajuda no emagrecimento. Segundo mito, comer de 3 em 3 horas também não ajuda no seu emagrecimento. E o terceiro mito é aquele que vai quebrar tudo. Pois é. Quem acha que 0 carboidrato é o ápice do emagrecimento? Resultado. Tem várias questões aí envolvidas, né? Vamos começar pela parte científica do negócio. Primeiramente... É a bióloga falando, né? Vamos pensar cientificamente falando, mas a gente já volta rapidinho. Primeiro, 0 carboidrato é impossível. Tudo, se você for se alimentar de qualquer alimento de origem animal ou vegetal, você está ingerindo carboidrato. Então, a gente tem que dizer assim, que a gente tem que evitar os carboidratos ruins, os açúcares, os refinados. Mas 0 carboidrato é muito, porque aí, primeiro, mesmo se comer só ovos, se comer só carnes, ainda não é 0 carboidrato. Então, a gente tem dieta, por exemplo, low carb, que são dietas, né? Tem vários padrõezinhos, mas tem algumas low carb estabelecidas e coloca assim, 150 gramas de carboidrato é permitido por dia. Ou pode ser cetogênica, que é um pouco mais restrita, de 20 a 50.
Mas é complicado ficar contando grama, né? Como que eu vou saber Fala quantas sério, gramas? Ah, né? gente, por favor, né? Então, nem a cetogênica, que tem menos carboidrato ainda, é zero carboidrato. Então, gente, não dá para fazer dieta e falar assim, é zero. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode usar o método, o super de emagrecimento, que coloca o seguinte, olha, qual que é então o método super? É baseado em low carb? Bom, se a gente pensar em redução de carboidrato, a gente faz uma adequação. Porque a gente tem os carboidratos que não são os essenciais. Mas não é uma low carb. Aqui é baseado em alimentos de verdade e com liberdade de escolha. Por que a gente fala liberdade de escolha? Porque tem pessoas que chegam pra gente e precisa do arroz. Arroz é E a ruim? gente não tira o arroz. Não tira o arroz. Arroz é ruim? Olha só. Se você está para você ele não faz falta. Se você está em processo de emagrecimento, como ele é mais carboidrato, a gente pode retirar. Mas tem gente que não come sem arroz. Não vai ser o arroz o problema. A gente pode Sim. reduzir para acelerar em alguns momentos, mas não vai ser o arroz o problema. Aliás, falando em arroz, dos grãos integrais, ele é o que é mais integral que a gente, um dos, né, que a gente mais Sim. consome. Então, não é esse o problema. Agora, o que não dá? Não dá para ficar comendo, igual o Reels de hoje, né? Dá para eu É. mudar amanhã fazendo exatamente as coisas que eu estou fazendo hoje? Não, não tem Não. como. Porque se Não tem você como. conseguisse, você já teria conseguido o resultado. Então eu falo que É, todos os hábitos que você vem repetindo desde o início e que te trouxeram até hoje, mas a sua mudança hoje nos hábitos futuros que vão trazer um novo resultado para você. Então, se você quer emagrecer, você precisa melhorar a sua saúde. Não é estética, não é nada disso. Não é ficar contando caloria, não é ficar vendo isso ou aquilo. Tem coisas muito mais fundamentais que você deveria estar olhando, por exemplo, um rótulo, por exemplo, uma vitamina, do que estar prestando atenção em carboidrato ou vilanizando um ou outro alimento. Entende? Os alimentos. substituição de alimento. Exatamente, os alimentos estão aí para nutrir o nosso corpo. Se a gente vai nutrir o nosso corpo da maneira ideal, nós vamos emagrecer sim. É uma consequência, não é o objetivo. Pare de correr atrás do emagrecimento e busque saúde. Saiba o que o É. seu corpo precisa. Nós temos várias opções de trocas de sugestões. E assim, quando você pensa assim, quais são os alimentos que são naturais, que a nossa genética foi feita para absorver, para digerir, para absorver os nutrientes mesmo? Quais são? Ah, então são as carnes, nós somos onívoros, né? A gente se alimenta de animais e de vegetais, então são as carnes, são os vegetais. Quais são os vegetais? São os legumes, as verduras e as frutas. Se você se alimentar com as carnes, com os ovos, com os laticínios, os derivados de leite, legumes e verduras, pronto, você já tem tudo. Então ali já tem carboidrato, já tem lipídio, já tem carne. Como seu corpo vai reagir mal se você está dando prioridade para os alimentos que você foi feito para absorver, para digerir? Então não tem erro. Exatamente. Ah, mas aí tem a pergunta, Mona. Então já disseram que nós já falamos que light diet não, comer de 3 em 3 horas não, e não é zero carb. Mas e aí? O que vai fazer se você tiver aquela vontadinha de comer um cachorro quente, se você tiver uma vontade de comer tomar um sorvete, porque não tá. Esses não tá no que eu falei, nem nos legumes, nem nas carnes, nem na verdura. E aí? Vai tirar, outro erro, né? Já vamos colocar outro mito, né? Mas é outro erro. Vai tirar para sempre da vida? Como isso funciona? Não. É aquilo, eu falo que a refeição chave, que todo mundo chega na consulta com a gente e fala que quer eliminar, é o jantar. Mas a refeição de relacionamento é o jantar. Ninguém te chama para um café da manhã. Ninguém te chama para ir almoçar e bater um papo, até pode chamar, almoçar. Mas o café da manhã não. Mas todo mundo vai te chamar para ir numa pizzaria.
E a pizzaria abre depois das 18 horas. O horário que você diz que você não pode comer carbo porque você engorda. Daí todo mundo te chama para um happy hour. O happy hour acontece à noite, depois das 19 horas. E daí você vai virar e vai falar, então eu tô de dieta e eu não posso beber, porque beber faz mal. Eu não vou comer a coxinha, por mais que eu ame a coxinha, porque eu não posso, porque eu tô de dieta. Me fala sinceramente, quanto tempo você vai conseguir manter essa vida? Você se manter 2 meses, eu te dou um troféu, porque eu não conheço ninguém que manteve 2 meses. 1 mês, eu acredito. A gente até consegue. Com muita determinação. Mas 2 meses, você já é o antissocial, você é o chato do rolê, você é a pessoa que tá viciada na dieta, que não quer saber de mais nada da vida. Então não tem isso. Você precisa. É uma questão de sociedade. Nós vivemos em sociedade. A gente não vive numa bolha nem no iglu. Então nós precisamos ser pessoas sociáveis. Para isso a gente precisa se relacionar, se socializar. Para isso acontece em volta da mesa. O comer. Isso já vem lá dos primórdios. Então a gente precisa comer. E vai comer o que todo mundo come. E não tem problema nenhum você fazer isso e você se permitir, sem peso na consciência, sem nada. É o que nós denominamos dentro do nosso método de comfort food. É aquela comida que vai te aquecer, que vai te mostrar que você ainda está naquele meio. Você pode estar num hábito mais saudável. Você não vive de dieta. Então para de usar o termo que está de dieta. Você está mudando os seus hábitos. Você está vivendo mais saudavelmente. Mas aquela refeição que está no meio da família, às vezes um domingo, na minha juventude, não que eu seja velha, sou muito nova, mais nova que a G, mas tudo bem. Ela tinha que entrar nesses detalhes, mas tudo bem, tudo bem. Gente, a gente tem que falar isso enquanto pode, né? Então, na minha infância, a gente de domingo fazia lasanha. Era tipo um ritual meu e do meu pai fazer lasanha. Minha mãe deixava o molho pronto, a gente fazia lasanha e comia todo mundo na mesa. Minha mãe, meu pai e eu. Então era um hábito. De domingo era lasanha. E daí você ficou mais velha, ainda tem esse hábito de família. Você vai chegar na casa dos seus pais, vai falar, então, mãe, agora você faz um prato de salada porque eu não como lasanha mais. Sua mãe vai fazer o quê? Endoidou, né? Tem dois pontos. Não me ama mais, não gosta mais de vir aqui. Ninguém mais gosta de você, né? Então é assim, por que comfort food? Primeiro que você não vai fazer isso todos os dias. E aí a gente tem 2 frases típicas do nosso método. Primeiro, a gente é o que a gente come, mas na maior parte do tempo. Então, esse comfort food, agora de novo, a conta que a gente faz sempre para quem nos acompanha. Se a gente preza por 3 refeições por dia, eu janto. Como a gente também orienta que depois do jantar você fique umas 2 horas fazendo alguma atividade antes de dormir, então dê preferência, né? Eu sei que alguns estudam à noite, trabalham até tarde, mas tenta levar uma refeição para o serviço, deixar um lanchinho só mais simples, tentar fazer uma refeição maior, pelo menos umas 2 horas antes de dormir. Então eu janto, mas eu acabo jantando mais cedo. O meu jantar é até umas 7 horas, mesmo porque eu venho de uma rotina que eu trabalhava à noite. Então esse horário eu estava fora de casa e aí eu acostumei. Então a hora que chega 5h30, 6 horas é a hora que eu tenho vontade e eu janto. Ou eu faço uma janta normal, eu faço um omelete, mas eu janto. Então, primeiro isso, né? Você se alimenta, tenta fazer essa refeição. Não é o problema o jantar. Aí, segundo, o comfort food, então, que seja uma refeição e aí a nossa conta. Se a gente faz 3 refeições por dia, 7 dias na semana, 3 vezes 7, 21. 21. Se você se alimentar do que você deseja, numa sexta com os amigos, num sábado à noite, já deu 2, mas no máximo uma 3ª vez, no almoço com a família, poxa gente, são 3 refeições em 21.
Isso dá 20% das suas refeições. Então, 80%, pode ser que depois você precisa menos. Pode ser que você se adapte. E, naturalmente, com o tempo, você vai reduzindo também. Porque eu já comi cachorro-quente inteiro. Hoje eu não consigo comer um cachorro-quente inteiro. Eu tomava milkshakes depois de sair de uma pizzaria. Então, naturalmente, a gente já vai mudando, tá, Mona? É que você está alguns anos aí antes de mim, mas isso já é natural. Né? Eu tô com aquela Então, cara de ponto de interrogação, mas não, tudo bem. naturalmente a gente já muda. Então, pode ser que você vai se adaptando, mas mesmo assim, se você está mudando o hábito, seja o seu melhor em 80% do seu tempo e 20% seja sociável, que não tem problema nenhum. Não vai fazer diferença para o seu emagrecimento, para a sua saúde. Exatamente. E se você tá aqui, gostou desses 3 mitos, comenta aqui. Se tiver alguma pergunta, aperta nesse balãozinho com ponto de interrogação. Alguém que a fez gente hoje alguma responde. pergunta? Não, até Não agora temos não. pergunta Todo mundo hoje. entendeu, tava um negócio super didático hoje. Ó, pronto. E informações importantes. A gente vai fazer uma pose, então quem fizer um print, postar no seu history e marcar a gente, vai ganhar um e-book de receitas saudáveis. Isso mesmo. Então faça o print. Já fizeram Pronto? print? Porque se eu sair com a boca aberta ou de careta, eu juro que eu vou esganar alguém. De novo, porque eu acho que eu não sou muito uma pessoa que fica muito tempo quieta. Vai lá, 2 segundos. Pronto. Já deu tempo. Print, marque a gente. E além disso, todas as terças e quintas a gente vai bater um papo assim, ó, de flash. Não é tão de flash porque consulta com o nutricionista no convênio é 15 minutos. Com a gente vai ser 30 minutos. 30 minutinhos. Da minutinhos. 1h30 às 2 da tarde. Das 13h30 até as 14 horas a gente vai vir para abordar um tema. É um tema que a gente vai dar aquela dica esperta, a gente vai sanar qualquer dúvida que você tem. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que você gostaria de perguntar para a gente, uma consulta, manda no inbox nosso que a gente vai responder toda terça e quinta das 13h30 às 14h. E as nossas lives vão acontecer sempre de segunda e quarta às 20h01 nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo lugar. O que nós vamos abordar? Todos os temas desse mês já estão determinados, mas se você quiser, você pode sugerir temas. A gente vai abrir as caixinhas de pergunta quase todos os dias, então coloca lá as dúvidas que vocês tiverem, tudo que a gente vai estar trabalhando intensamente para fazer com que 2021 seja o ano da virada para o seu corpo, para a sua saúde, para o seu bem-estar. Então fica aqui com a gente, pega na nossa mão, porque a gente não vai soltar a sua mão até você conseguir emagrecer. Vai vir aí, aqueçam os motores, porque a gente está trazendo uma semana imperdível. A gente vai doar o nosso máximo para você emagrecer em apenas uma semana com a gente. Isso mesmo, a gente vai lançar a semana gratuita do método de emagrecimento super. Vai ser a semana do emagrecimento super. Continue assistindo as nossas lives, que fora todas essas dicas, o conteúdo dessa semana vai ser imperdível. É conteúdo top de linha, realmente para você emagrecer em uma semana junto com a gente. Então fica uma aqui, semana a gente de imersão. Um eterno carinho por vocês e vai ser uma semana fantástica. Com acompanhamento direto. Isso, vai estar no grupo do WhatsApp, a gente vai tirar dúvida, vai dar todo o suporte, a gente vai falar mais disso nas próximas semanas, mas fica com a gente, participa, porque é a semana do emagrecimento super é para mostrar que sim, você é capaz. Não é o seu metabolismo que atrapalha o seu emagrecimento, não é o que as pessoas falam, você não é gordo e vai ficar gordo, não é uma bariátrica que vai ser a sua solução. Atendemos muitos pós-bariátricos que voltaram a engordar. Então, nada disso, não existe solução instantânea. Existe sim mudança de hábito e melhora dos seus índices.
E Não tem é, uma gente? frase típica nossa que a gente tem que falar aqui também. Ah, A é. gente deseja que nós sejamos as últimas nutris da sua vida. Então, confia em nós, vem para a imersão num grupo exclusivo do WhatsApp e aprenda. A união aqui de uma bióloga, nutricionista em formação e uma nutricionista expert também em neurociências. Eu também adoro neurociência, mãe de pesquisadora, e montamos esse método para que seja a última vez que você passe em nutricionista, não é isso, Mona? Exatamente. Você vai se livrar do tabu de que nutricionista é chata, de que nutricionista tira tudo, de que nutricionista não deixa você comer pão, arroz, chocolate ou qualquer outra coisa que você goste, e de que Ou que pega nutricionista um você cardápio só de foi uma gaveta. vez. Ou que Tem o pega um cardápio de cardápio gaveta único. também. Não, a gente atende de forma, mesmo em grupo, mas a gente dá um atendimento exclusivo, individual para cada. Exatamente isso. Exatamente. Então a gente vai mostrar para você que nutricionista não é esse bicho de sete cabeças, muito pelo contrário, que você pode comer o que gosta, pode comer o que você deseja, pode escolher o que comer, pode ter a liberdade de viajar, de passear, de estar com as pessoas que você gosta, se sentir bem, saudável e principalmente magro. Fica com a gente, boa noite e Boa muito noite. obrigada pela participação de Beijo. todos. Beijo! Obrigada, beijo.